Put your head on my shoulder. Hold me in your arms, baby. Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos estrear então a nossa série X-Files e vos vou trazer uma série de crimes que não foram resolvidos ou então cuja resolução é considerada altamente duvidosa ou que basicamente existem ainda provas contraditórias relativamente à decisão final. Antes de mais, não se esqueçam de subscrever ao canal, deixem um gosto se gostam deste tipo de vídeos, ativem o sininho para saber sempre que eu faço upload e sigam-me nas redes sociais para darem as vossas dicas do que querem ver por aqui, deixem também nos comentários e vamos então passar já para o vídeo. Então, no vídeo de hoje eu trago-vos o homicídio, ou como é classificada, morte acidental de Kendrick Johnson. Kendrick Johnson era um rapaz americano que vivia no estado da Geórgia, tinha 17 anos e, a 10 de janeiro de 2013, este foi visto pela última vez com vida. Por volta da 1 da tarde, as câmaras da escola em que ele andava, um colégio, captaram a entrar num dos dois ginásios que a escola tinha. Então essa escola tinha um ginásio novo e um ginásio mais antigo, e o antigo basicamente era usado para guardar os colchões ou então equipamento que já não fosse usado. Nomeadamente, entre esse equipamento havia colchões bastante grandes que basicamente eram enrolados e mantidos lá. Colchões de ginástica. E eles tinham como diâmetro cerca de 36-37 cm. Um valor bastante importante para este caso. Muitas vezes, como nessa escola se pagava o uso de cacifes ou armários para guardar as coisas, o que os alunos faziam era recorriam a esses mesmos colchões ou equipamento que estivesse lá nesse mesmo ginásio e usavam-nos como forma de guardar as suas coisas, porque sabiam que ninguém ia lá mexer e toda a gente já sabia onde é que estava o quê. Então Kendrick era um desses casos e usava então um colchão com um colega para guardar lá umas sapatilhas que os dois partilhavam. E nesse mesmo dia, por volta da 1 da tarde, é visto então Kendrick a ir na direção desses mesmos colchões. Sendo que 3 minutos depois da sua entrada é visto mais gente a entrar no ginásio, ou seja, ele não ficou lá sozinho, havia sempre gente por perto. Pouco tempo depois começaria então a sua aula e ele foi-lhe marcado então falta, e o mesmo para as restantes aulas do dia. Por volta das 10 da noite, a mãe começou a suspeitar o facto do filho não estar em casa. Ela sabia que era um pouco tarde, mas ele tinha já avisado que iria chegar mais tarde a casa do que o normal, porque ele era atleta e queria ficar a ver um dos jogos que ia haver então lá no colégio. No entanto, como já era bastante tarde e não era de todo normal de Kendrick não avisar, a mãe decidiu então deslocar-se até à escola. E quando lá chegou, não sabiam do filho, não sabiam de nada, ela procurou por todo lado, não o via, procurou por bairros à volta, qualquer pessoa que ela pudesse encontrar, ela perguntava e o facto era que ninguém sabia de Kendrick. Por volta da meia-noite, então a mãe, seriamente preocupada, decide então ligar à polícia, sendo que a atitude deles foi: minha senhora, não se preocupe, é normal a idade dele, ele muito provavelmente estará com alguma rapariga ou então saiu com os amigos. No entanto, a mãe sabia que isto era tudo menos o comportamento do filho. Então, no dia seguinte, de manhãzinha, decidiu deslocar-se até à escola e pediu a ajuda das funcionárias para começar a fazer panfletos coloridos de forma a chamar a atenção e pedir a ajuda de outras pessoas para o caso de saberem do paradeiro de Kendrick. No entanto, apenas poucas horas desta ter ido até à escola, o corpo de Kendrick foi descoberto e ele encontrava-se exatamente no ginásio antigo da escola. O que aconteceu foi que, lá está, havia alunos que estavam nas bancadas do ginásio antigo e eles viram que havia um par de meias de fora de um dos colchões. E eles acharam que aquilo era uma brincadeira, que seriam meias com jornais lá dentro, só para assustar, como se tivesse lá alguém. E começaram como que a dizer: parem lá com isso, a brincadeira não tem piada. E então um dos rapazes que estava lá para dar fim àquela brincadeira decidiu ir lá para tirar então o par de meias. O que é certo é que quando ele chegou ao local, ele viu que na verdade havia mesmo uma pessoa lá dentro. Chamou de imediato um professor de Educação Física que se encontrava por perto e tentaram então colocar e desenrolar o colchão e começaram a tentar puxá-lo pela cabeça. Viram então que perto da cabeça dele havia bastante sangue,
vómito e estava uma sapatilha, uma das que ele partilhava com um amigo, debaixo do rosto dele. E eles começaram a perceber que ele provavelmente estaria morto e imediatamente ligaram à polícia. Assim que a polícia chega ao local, basicamente ao analisarem, percebem que sim, que de facto que ele estaria morto, sendo que ele, como ele estava na posição vertical, seria o motivo para ele ter, lá está, sangue e vómito perto da cabeça dele. De imediato então foi avisado à mãe, sendo que só 6 horas depois da polícia chegar ao local é que decidem chamar pelo médico legista para confirmar e marcar como hora de óbito, sendo que depois foi descoberto que Kendrick teria morrido cerca de 21 horas antes, ou seja, durante o tempo em que havia gente no ginásio, ele já estaria morto. No local foi encontrado bastante sangue perto de uma porta e além disso havia papéis, como que lenços, cheios de sangue. No entanto, pouco depois da análise de DNA, descobriram que esse sangue não pertencia a Kendrick, mas sim a uma aluna que se teria magoado durante o treino com um bastão. Então, depois disto, o corpo foi levado para depois ser levado então para a autópsia e neste dia o avô pediu para ver o corpo do neto. O pai, infelizmente, estava numa cidade fora do estado e por isso não tinha a oportunidade de ver o corpo do filho e o avô tomou como iniciativa, queria ver o corpo do neto antes, lá está, que fizessem autópsia e cortassem e mexessem nele, sendo que a polícia rejeitou. No dia seguinte então o pai chegou finalmente e pediu para ver o corpo do filho e novamente a polícia rejeitou, sendo que é da lei do estado da Geórgia que se for solicitado num prazo de 24 horas por familiares ou o que for para ser visto o corpo e se não houver provas de crime, este deve ser imediatamente libertado para que a família possa o ver. E o que é facto é que no fim do dia, depois de terem encontrado Kendrick, a polícia emitiu um comunicado a dizer que a morte dele teria sido de facto acidental e que se deveria ter devido por asfixia, que este teria tentado chegar à sapatilha, lá está, que ele partilhava com um colega, e que quando tentou chegar à sapatilha terá ficado preso dentro dos colchões, não é? E que não terá conseguido sair. No entanto, o pai não ficou satisfeito por eles não deixarem ver o corpo do filho, como é normal, tanto ele como o avô queriam ter uma oportunidade de ver uma vez Kendrick sem ele estar, lá está, todo aberto e cortado, e então decidiram convocar uma conferência de imprensa, chamaram toda a comunicação social da cidade e contaram aquilo que se estava a passar, que negavam-se a deixá-los ver o corpo do filho, que diziam que era basicamente por asfixia a morte dele e que eles só queriam despedir-se, basicamente. Devido a todo o tumulto que surgiu à volta deste assunto, o xerife voltou atrás com a palavra e permitiu ao pai que visse então o filho. Depois de ver o filho, o pai chegou a casa altamente preocupado, altamente nervoso, porque aquilo que ele viu era que o filho estava cheio de marcas como de hematomas, tinha arranhões por todo lado, especialmente na parte de trás da cabeça, a cara estava inchada, a polícia tinha justificado que era por ele ter estado lá de cabeça para baixo durante tanto tempo, mas ele dizia que era notório os lábios inchados como se tivesse sido espancado, basicamente o corpo dele estava todo cheio de nódoas. E além disso, uma coisa que eles acharam muito estranha era que Kendrick tinha o hábito de deixar as unhas crescer muito. E quando ele olhou para o filho, as unhas estavam como que recentemente cortadas, como se alguém tivesse tido medo que houvesse alguma coisa debaixo das unhas e as tivessem cortado todas. E ao ver isto, eles não ficaram satisfeitos e basicamente os pais de Kendrick imediatamente decidiram que queriam contratar um detetive privado para tentar determinar qual seria de facto qual teria sido a causa da morte do filho. Pouco tempo depois, no dia seguinte, o corpo de Kendrick é levado para uma cidade ao lado para então ser feita a autópsia, em que lá está foi confirmado, em que eles confirmaram a causa de morte como asfixia, sendo que uma coisa muito importante a reter é que tanto na polícia como quando é feita a autópsia, como na agência funerária, é sempre assinalado que foi recebido o corpo juntamente com todos os pertences com que foi encontrado no local do crime, uma vez que esses pertences devem ser devolvidos à família quando não se trata de um crime causado por outro, ou seja, como é um crime acidental, todas as coisas que estavam com Kendrick no momento da sua morte devem ser devolvidas à família, sendo que a família apenas recebeu um par de fones que estavam partidos. No início eles acharam aquilo normal, acharam ok, se calhar eles eram ouvidos ao nosso detetive privado que afirmava que de facto a morte de Kendrick não poderia ter sido acidental,
e então terão ficado com as coisas dele como forma de provas ou que teriam encontrado alguma coisa de forma a descobrir quem teria sido o criminoso que terá matado o filho deles. No entanto, com o tempo começaram a perceber-se que de facto aquilo que se teria passado é que eles estariam a esconder provas. Isto porque quer a funerária, quer a polícia, como quando fizeram a autópsia, todos assinalaram que receberam os pertences de Kendrick. E quando estes chegam aos pais, ninguém sabe onde eles estão. Depois disto tudo acontecer, Kendrick é então enterrado e basicamente ele é tipificado como um caso de acidente. No entanto, os pais não conseguiram esquecer isto e acabaram mesmo por apresentar queixa contra a escola, o diretor e o superintendente, assim como o conselho de educação do colégio. Um ano depois, os pais decidem que não querem deixar o assunto ficar por ali e acabam por pedir a um outro médico legista que exumasse o corpo do filho e realizasse uma segunda autópsia de forma a eles verificarem, ou seja, terem toda a certeza de que de facto terá sido uma morte acidental por asfixia. Assim que o corpo é exumado, uma coisa logo que chama a atenção do médico, assim que o abre, é que na verdade Kendrick não teria os órgãos dentro de si, tinha papel de jornal. O normal é que quando os órgãos são removidos seja colocado algodão ou restos de serradura, no entanto ele tinha papel e logo aí os pais ficaram mega chateados com a funerária e foram ter à polícia e a polícia disse que aquilo não era a coisa mais correta, mas também não era um crime. E eles acharam muito estranho o facto do filho não ter os órgãos, ou seja, não houve nenhum acidente assim tão grave para que os órgãos saíssem, não é? E o que a funerária diz é que quando o corpo chegou até eles, ele já estava assim, ou seja, ele já estava sem órgãos. E a justificação da polícia é que basicamente os órgãos já se teriam decomposto naturalmente e por isso eles optaram por tirá-los. Logo aí os pais ficaram completamente absortos com isto tudo, porque é que eles nunca teriam sido informados. E depois, quando então a autópsia é concluída, é determinada que a causa de morte de Kendrick não foi de facto asfixia, mas que terá sido um traumatismo na parte de trás do pescoço, entre outras pancadas que o jovem terá levado. Ou seja, este jovem de 17 anos foi morto e, no entanto, a polícia opta por ocultar diversas provas e afirmar que ele terá morrido por asfixia. Quando então esta segunda autópsia é divulgada, os pais imediatamente deslocam-se à polícia novamente e a outros membros superiores, como o FBI, mas da zona de Geórgia, e o que eles dizem é: o caso está encerrado e nós estamos satisfeitos com as provas encontradas logo da primeira vez e com o resultado da primeira autópsia. E os pais ficam completamente incrédulos e acabam por apresentar queixa a nível mesmo do governo. Depois disto tudo, os pais começam a questionar-se quem terá sido que fez aquilo ao filho. Porque uma coisa é certa, ele entrou no ginásio, 3 minutos depois havia mais gente a entrar no ginásio. E então eles pediram para divulgarem as câmaras que estariam dentro do ginásio e que lá está, conseguiram apanhar o filho. E o que é facto é que essas câmaras teriam em falta, uma delas 1 hora e 8 minutos e outra mais de 2 horas de gravação. Ou seja, não só o filho tinha sido seguido por outras pessoas, como havia câmaras como havia horas de gravação em falta. Com esta situação, os pais ainda quiseram procurar mais o que teria acontecido e surgiram então os 2 primeiros suspeitos, Brandon e Brian. Estes eram 2 irmãos que andavam na mesma escola que Kendrick, sendo que quer um quer outro já tinham tido algum tipo de disputa com Kendrick. Supostamente há cerca de algum tempo atrás, Kendrick terá se envolvido com uma rapariga que seria então a namorada na altura de Brandon. E logo aí terá havido um grande tumulto entre os dois, e sendo que 2 anos antes, Brian e Kendrick teriam se envolvido numa luta. Além disso, toda a gente dizia que Brandon e Brian eram 2 miúdos que facilmente causavam confusão. Ou seja, eles eram conhecidos por serem 2 rufias, basicamente. E passavam a vida a meter-se com Kendrick, batiam-lhe às vezes, e às vezes isto chegava mesmo a acontecer dentro da sala de aula, pelo que os pais ficaram ainda mais irritados porque havia professores que tinham conhecimento disto e optaram por não dizer nada. No entanto, quando da descoberta do corpo de Kendrick, todos os alunos foram interrogados, com exceção de Brandon e Brian, que chamaram de imediato, ligaram ao pai e este disse para eles não falarem, não dizerem nada e arranjou-lhes de imediato um advogado. Ou seja, todos os alunos responderam ao questionário colocado pela polícia, com exceção destes 2. E com esta confusão toda, então no início, quando isto aconteceu, a polícia imediatamente ficou com os telefones de Brian, do pai, da mãe e da namorada de Brandon, e também com os computadores de forma a encontrar algum tipo de prova, sendo que segundo eles não havia prova nenhuma de qualquer tipo de briga basicamente com Kendrick.
Depois foi então procurado por um alibi para os dois rapazes, sendo que supostamente os dois estavam livres. Brian afirmava estar numa aula e de facto ele foi apanhado pelas câmaras de segurança numa sala de aula do outro lado do colégio, de onde teria sido morto Kendrick, e Brandon estaria fora do estado ou fora da cidade num torneio com a equipa. E o treinador é o primeiro a confirmar isto. Sendo que o mais estranho nesta história é que o autocarro em que supostamente os alunos iriam com o treinador só teria saído por volta das 4 da tarde. Ou seja, Brandon ainda estaria na zona a quando da morte de Kendrick. Sendo que, segundo o treinador, à 1h53 eles já estavam na outra cidade. Ou seja, era impossível ele ter matado naquele espaço de tempo. Ou seja, entre a 1 e 1h50 ele já teria de estar em movimento para chegar a tempo, não é verdade? No entanto, isto tudo não bate muito certo, não é? Porque temos basicamente registros de que o autocarro só saiu às 4 e temos por outro lado o treinador a afirmar que Brandon estaria com ele à 1h53 já noutra cidade. E a partir daqui começa logo a levantar alguma suspeita. No entanto, mais uma vez, não se fez nada, o caso continua com a mesma resolução, não seja considerado como acidental, apesar destas inúmeras provas de que Kendrick terá sido matado. Muita gente ainda acredita que lá está, que foi uma morte acidental, que de facto ele pode ter andado numa luta, mas que se calhar caiu dentro dos colchões e terá ficado lá preso, lá está como estava magoado. Mas uma coisa muito importante que eu referi no início é o diâmetro dos colchões. Os colchões tinham cerca de 36-37 cm de diâmetro. E Kendrick teria de ombros quase 50 cm. Ou seja, como é que uma pessoa cai dentro de um buraco que é mais pequeno do que ela? A única forma de ele ter ido parar dentro daquele colchão é se o tivessem enrolado ou tivessem literalmente empurrado lá para dentro. Outra coisa, além disso, é que se ele tivesse de facto ido buscar a sapatilha, o que seria de esperar é que ele estivesse pelo menos com um braço ou com os dois até a tentar agarrar a sapatilha. E Brandon foi encontrado com os braços ao lado do corpo. E o mesmo no que toca às sapatilhas. Uma delas foi encontrada, lá está, debaixo da cabeça dele. Outra foi encontrada ao lado do colchão. E as sapatilhas que ele trazia calçadas no momento, ele não as tinha calçadas. Elas estavam caídas dentro do colchão com ele. Ou seja, ele teria caído num buraco mais pequeno que ele. Uma das sapatilhas teria simplesmente saído do colchão, sem mais nem menos. E ele estaria completamente descalço. Ou seja, como é que isto é possível? Para além disto tudo, não é? Tem a situação das unhas. Porque é que as unhas dele estariam cortadas tão rentes? Ou seja, será que havia ali alguma prova de ADN e então teria sido, não é, cortadas as unhas para omitir isso? E uma coisa muito importante no meio disto, que eu acho que ainda não mencionei, é que Brandon e Brian são na verdade filhos de um agente do FBI. Ou seja, será que eles não terão cometido alguma asneira e terão imediatamente ligado ao pai e ele terá então tentado, não é, calar toda esta situação? Sabemos que muitas vezes estes dois eram, lá está, permitidos fazer as asneiras que se sabe que faziam porque o pai era um agente do FBI e eles eram tidos em alta consideração. Por isso, basicamente é uma história muito triste. Os pais continuam, é normal, insatisfeitos com esta situação toda. Há tanta prova de que terá sido cometido um crime e nada é feito. Foi feita, dizem que é asfixia, que foi acidental e temos então Kendrick enterrado com papel de jornal, nem se sabe onde é que estarão os órgãos do pobre rapaz, nem as roupas que ele teria, nem as sapatilhas, nada. Os pais ficaram apenas com memória e com os fones partidos. Este foi então o nosso vídeo de hoje. Digam aí nos comentários o que é que acham, se acham que a morte terá sido mesmo acidental, se foi de facto um crime e se acham que se foi Brandon e Brian ou um deles, ou se então acham que terá sido algum suspeito. Obviamente que se souberem mais alguma informação acerca deste caso, deixem também nos comentários, partilhem com toda a gente para sabermos os outros desenvolvimentos que poderão ter ouvido. Eu espero que tenham gostado deste vídeo. Eu deixei um bocadinho mais curto de forma também a não aborrecer-vos tanto. Eu pretendo continuar então com esta série, quer com os X-Files, quer com os Solved. Assim trago-vos diferentes crimes, diferentes temáticas. Deixem nos comentários casos que gostariam que eu falasse, vídeos que gostassem que eu fizesse. Sigam pelas redes sociais também
que eu tenho deixado bastante conteúdo por lá, seja informações acerca dos vídeos, acerca de que horário vocês preferem que eu publique, seja o que for, já sabem. Deixem o vosso like se gostaram então deste vídeo, não se esqueçam de subscrever ao canal, ativar o sininho das notificações para saberem sempre que eu faço upload e eu espero mesmo que tenham gostado e vemos então no próximo vídeo. Beijinhos! Put your hand